Então, boa tarde a todos e a todas, e sejam bem-vindos a mais um Lunch webinar promovido pelo consórcio Redata. Ah, Hoje vamos ter connosco o Dr. João Castro do Inesctec e o Dr. Carlos Pinto da Universidade do Minho para nos apoiar aqui nesta ação designada Boas Práticas em voz própria. Este ciclo de lunch webinars está integrado nas comemorações da Semana Internacional do Acesso Aberto e pretende dar destaque a boas práticas de gestão de dados e de reutilização dos dados de investigação. Ontem tivemos 50 pessoas no primeiro webinar, amanhã haverá outro. Hoje teremos estes dois convidados. Cada um irá usar cerca de 15 a 20 minutos para partilhar um bocadinho a sua experiência. Reservamos o final da sessão para discussão e para perguntas. Não queria, antes de começarmos, deixar de fazer menção ao roteiro da formação Redata. Este ciclo de webinar está integrado neste roteiro. Convido toda a gente a consultar o roteiro de formação e o website do Redata, onde estão identificadas e elencadas as próximas ações. Deixo-vos apenas aqui algumas imagens das últimas ações que temos feito e da participação ativa de toda a comunidade. E como vos disse, por favor, consultem o website, porque existem inscrições abertas para várias ações que ainda vão decorrer até o final do ano. Chama a atenção também para o webinar que vai decorrer amanhã, que vai ser assim, moderado pela minha colega Ana Inácio, e passava desde já a palavra ao Dr. João Castro, que vem do Inesctec, tem um doutoramento e um mestrado na área das ciências da informação, e tem vindo a dedicar-se à função de Data Steward no Inesctec há já alguns anos. É uma voz ativa nestes domínios e vem partilhar hoje a sua experiência. Eu vou interromper a minha partilha de tela para que o João possa iniciar, correto, João? Corretíssimo. Vamos ver. Ok. Ok, muito bem. Obrigado pela. Acho que primeiro só confirmar que conseguem ver bem, certo? Sim, João, tudo ok. Sim. Ok, tudo ok. Ok, obrigado pela apresentação. Portanto, eu vou partilhar um bocadinho da minha experiência no Inesctec, ahm, em voz própria, obviamente. Portanto, só um bocadinho de contexto, eu estou integrado na equipa de apoio à gestão do Inesctec. É uma equipa que não tem exclusivamente responsabilidade sobre a componente da gestão de dados ou do Open Data. Trata-se de uma equipa pequena, mas com muito trabalho, nomeadamente o apoio à decisão estratégica e o suporte direto à administração, muitas atividades de gestão de informação e melhoria contínua, e aqui assumo o papel de Data Steward, e o meu trabalho em particular dedicado à gestão de dados, não é o meu trabalho exclusivo, mas é cada vez mais, importa aqui também dar partilhar isto convosco, é um trabalho que cada vez mais, a partir do momento em que comecei a usar o chapéu de Data Steward, começa a ter cada vez um foco muito mais preciso e uma percepção muito maior do lado dos investigadores que querem apoio nesta área. Para além da minha atividade como Data Steward e como membro da equipa de apoio à gestão do Inesctec, eu também coordeno o projeto Fairway. É um projeto reconhecido pela FCT como um dos centros para a gestão de dados de investigação, e neste projeto colaboro diretamente com o CIMAR e o Biopolis. Portanto, esta apresentação, esta minha experiência, vai buscar um bocadinho à minha atividade como Data Steward do Inesctec, mas também à minha participação no projeto Fairway. Portanto, sobre aquilo que eu faço no Inesctec, como Data Steward, tenho três grandes responsabilidades. Nós temos um repositório institucional e eu sou o curador de dados. Aqui vocês conseguem ver uma representação do cuidado que temos na partilha de dados. Trata-se
aqui, isto são exemplos de dois datasets diferentes, mas acho que compõem bem um bocadinho a imagem que quero partilhar convosco. E, portanto, isto são cenários ideais, nem sempre conseguimos obter o nível de detalhe. Nós queremos é ter os datasets publicados e envolver os investigadores, mas idealmente temos datasets muito bem descritos, com acesso, por exemplo, com informação complementar sobre código e pontos de acesso muito fáceis ao código que complementa o dataset, e aqui podem ver também representações Ó de... João, Sim? desculpa, nós não estamos a ver a tua apresentação. Chatice. Neste momento, creio que o João congelou. Sim, sim. Eu peço desculpa por esta interrupção. Será que, considerando esta interrupção do João, podemos avançar para o Carlos? Talvez seja melhor se o professor Carlos puder. Ah, Doutor Carlos, o João voltou a entrar, ok. já sei, já sei. João, íamos substituí-lo já, se não tiverem condições, mas se quiser Sim, prosseguir, força. eu acho que agora devo estar em condições. As minhas desculpas. Não, não tem problema nenhum. Vamos ver. Temos a tela partilhada e conseguimos ver a apresentação, mas não em modo de apresentação. Se Ok, conseguir. ainda não coloquei, estou a retomar. Vamos lá ver. Portanto, Perfeito. estão a passar os slides? Estão. Ok, muito bem. Vamos retomar. Desculpem, Obrigado, eu já João. falei sobre isto. Estava neste ponto. Qual era o meu ponto? Reforçar que aqui temos a apresentação de dois datasets, que mostram, de um lado, informação detalhada sobre o dataset, e no outro, informação complementar, nomeadamente um modelo de como é que os dados estão armazenados, também contar um bocadinho esta narrativa de como é que os dados foram produzidos, protocolos experimentais e também README file. Tentar sempre ter de forma a promover a reutilização dos dados, termos sempre detalhe sobre os mesmos. Como eu estava a dizer, nem sempre para cada dataset é possível ir a este nível de pormenor. Portanto, no processo de depósito em que estou envolvido e sou a pessoa responsável no Inesctec, trata-se de um processo mediado, ou seja, eu sou a única pessoa com credenciais para o uso do repositório. O repositório de acesso aberto não requisita, lá está, as credenciais para os utilizadores. Qualquer pessoa que chegue ao repositório, a não ser que haja alguma particularidade de algum dataset, pode fazer o download à vontade. Eu sou a pessoa responsável pelo depósito, mas é um processo mediado. O investigador tem a responsabilidade, obviamente, é a pessoa que mais domina a preparação do conjunto de dados e de informação complementar, e como Data Steward vou dar o apoio ao investigador também para contextualizar sobre aquilo que é necessário. Muitas vezes o investigador que está a publicar ainda não passou por formação, ainda não tem o awareness necessário, e tem que também que ser guiado neste propósito. Também é importante que seja a responsabilidade minha fazer esse depósito. Para garantir, lá está, a validação dos metadados, a qualidade dos metadados, é importante, e também o próprio registro no dataset, que é onde geramos os DOIs que vão depois ser incluídos no depósito. Portanto, o registro dos DOIs e todos os metadados no serviço dataset também são responsabilidade do Data Steward. Portanto, e depois também há aqui a figura do DPO, que fornece apoio sempre que eu identifico um caso em que os dados são pessoais ou sensíveis e que o DPO deve ser consultado. E para além disto, há o suporte técnico. Nós temos um serviço que garante a infraestrutura tecnológica para garantir o armazenamento seguro e a preservação a longo prazo do Nestec, e também para apoiar em qualquer componente técnica para permitir o acesso. Há alguém que não consegue fazer um download, qualquer problema técnico, temos também este stakeholder sempre envolvido. Outra componente essencial do meu trabalho diz respeito ao desenvolvimento de planos de gestão de dados, e geralmente é uma participação muito ativa, nomeadamente como pessoa que escreve uma tarefa dedicada ou que gera a própria deliverable dos projetos.
são data management plans ou planos de gestão de dados muito desenhados à medida do projeto, com um alto nível, eu diria, de especialização. E, portanto, também um bocadinho a minha experiência que partilhei convosco, as conclusões que eu tenho tirado ao longo do tempo, tem um bocadinho a ver com esta minha participação direta como membro de diferentes projetos. E estou aqui a falar de projetos que são bandeira no Inesctec, que envolvem equipas internacionais muito grandes. O trabalho de coordenação ou de responsável por estes work packages dedicados a planos de dados envolvem, obviamente, um envolvimento muito direto com os parceiros internacionais, reuniões pontuais, alguma partilha de boas práticas e tudo que envolve desde o início do projeto e fazer esse acompanhamento, sempre garantindo, obviamente, que os princípios FAIR são garantidos e que todos os parceiros estão envolvidos no projeto, no processo. Portanto, o que queremos o que queremos evitar, sobretudo quando, como estava a dizer, quando estamos a falar de projetos, muitas vezes os datasets chegam ao nosso repositório, por uma tese de doutoramento, uma tese de mestrado ou por alguma atividade mais pontual de investigação. Quando se trata de dados de projetos, se calhar a curadoria tem que ser mais ao longo do tempo, por assim dizer. Portanto, o que queremos evitar é este cenário em que alguém partilha, porque isto é importante para a reutilização, em que alguém partilha um dataset algures, neste caso é o Zenodo, e como podem ver, o título sugere mais um ficheiro, ou nem o título foi editado. Não temos identificadores e depois a informação de citação é muito pobre. Portanto, aqui é claramente um depósito que alguém, não é do INESC, não sei de onde é, mas alguém fez. Mas no Inesctec podia ser o caso de investigadores que não estão envolvidos ou que não estão aware para estas práticas FAIR. Portanto, queremos evitar este cenário em que não há cuidado para promover a reutilização dos dados, para uma visão um bocadinho mais próxima do investigador e, como podem ver, criar desde o início comunidades para os projetos, publicar todas as deliverables em formato aberto. Isto pode incluir o Data Management Plan, obviamente. E depois, isto é um exemplo de um dataset com grande relevância societal, porque tem impacto no trabalho que é feito para combater fogos de grandes dimensões. Portanto, ter uma descrição, ter as pessoas bem identificadas, ter as instituições também envolvidas também com os próprios ROR, bem identificadas, e também o projeto e a informação de financiamento. Tudo neste ecossistema para que os investidores também possam, e os projetos, mais facilmente reportar os conteúdos. E aqui, um bocadinho indiretamente, e tem a ver um bocadinho também com o acesso aberto e com a ciência aberta no geral. Geralmente, relativamente às publicações, costuma ser um gabinete de comunicação a tratar isto. A partir do momento em que começamos a trabalhar os DMPs e começamos a introduzir o conceito de noção da comunidade no Zenodo e como é que os documentos podem ser partilhados, é através dos gabinetes de comunicação que eu recebo os alertas para que o projeto já está a gerar as deliverables, já está a ter um artigo e, portanto, fica tudo dentro deste ecossistema. Sai a partir do plano de gestão de dados, mas fica tudo muito bem arrumadinho. E também há aqui uma vantagem, que é, geralmente, quando falamos de dados, e quem está por dentro da cultura dos dados abertos sabe que é muito difícil conseguir nem que seja um dataset, fazer o dataset chegar à publicação. Mas uma vez que dentro dos projetos, os primeiros resultados começam a ser disponibilizados, mesmo que não sejam datasets, os parceiros começam a ver os colegas a partilhar e também querem estar presentes, também querem ter os seus outputs disponibilizados. Portanto, isto ajuda também ao próprio processo nos projetos para a partilha de dados, mas não só dados, também dos restantes outputs. A terceira vertente diz respeito à formação e no Inesctec temos um curso implementado, é um curso muito detalhado sobre a gestão de dados de investigação e é devidamente também certificado. É sobretudo orientado para estudantes de doutoramento, parece-me a mim um público muito crítico para criar também esta cultura de dados e investigadores júniores, mas está aberto a todos os investigadores, obviamente. Portanto, isto ligando agora um bocadinho um contexto, ligado àquilo que são as lições aprendidas. Portanto, podia até trabalhar aqui diversas lições. Eu escolhi três de grande ordem que me parecem
realistas para o nosso, para o nosso panorama nacional. Ou seja, não crio aqui eleições muito sofisticadas. Mas a primeira eu diria que tem a ver, como eu estava a dizer, um bocadinho com esta cultura de envolvimento e ligando um bocadinho à atividade dos DMPs. Podemos trabalhar a diferentes níveis. Podemos ter um DMP que é visto como um processo burocrático, e onde, por exemplo, eu chamo aqui a figura do responsável, do coordenador do projeto, que pode não estar motivado, e passa a ser um processo, do meu ponto de vista, burocrático e pouco motivacional. Para mim também, se eu não vir as pessoas motivadas, também não tenho o brilho. O brilho tenho sempre, tento ter sempre, mas também não me sinto muito motivado. Mas quando eu vejo que desde o início do projeto um PA está extremamente envolvido nesta, nesta componente, ou seja, o DMP é reconhecido como de grande importância para o projeto. Eu acho que isto reforça a implementação de que qualquer que sejam as nossas práticas de gestão de dados e torna-se uma prática estruturante dentro dos próprios projetos. É fácil, quando eu quero pedir alguma coisa, aos diferentes parceiros, se eu tiver do meu lado o PI a suportar o meu pedido. Portanto, ajuda mesmo, e isto serve para dentro do projeto também, do projeto e das instituições, criar uma cultura sustentável. A segunda parte, isto acho que a segunda lição, e tem muito a ver com o que eu também estava a dizer, é a capacitação. Isto tem que estar, é fundamental também neste contexto em que queremos criar uma cultura institucional para a partilha de dados. O envolvimento das pessoas e o desenvolvimento de competências é essenciais. Eu falei-vos de um processo que no Inesctec está muito dependente da minha pessoa. E, portanto, também é super importante que os investigadores possam estar muito cientes das práticas de gestão de dados para também ajudarem no processo. E, portanto, eu acho que aqui usamos sempre também a metáfora do chicote e da cenoura. Muitas vezes as cenouras são difíceis de demonstrar, mas eu acho que a formação, e se utilizarmos a formação para transmitir como é que pequenas práticas podem ser implementadas na melhoria de processos no dia a dia, ao longo do ciclo de vida dos dados, eu acho que os alunos, e aqui um caso muito particular é a nomeação de ficheiros, toda a gente sofre com a nomeação de ficheiros e eles conseguem implementar medidas para ajustar a nomeação de ficheiros que lhes tornam os processos de partilha de dados dentro do ciclo de vida, ou antes de chegar à publicação dos dados, agiliza o processo deles e eles valorizam imenso. Portanto, dar essas pequenas cenouras de, olha, vais estar a investir o teu tempo, mas vais estar a implementar melhorias e isso vai melhorar o teu trabalho no dia a dia. Portanto, acho que é importante e essas competências e a formação é essencial aqui. Portanto, tem a ver também, pois, também num outro nível, a própria estrutura e a sustentabilidade, eu diria que é essencial aqui dentro daquilo que é a atividade no Inesc, sobretudo, que é a minha experiência, é a clarificação de papéis. Sabemos que cada stakeholder assume um papel e expectativas diferentes na publicação de dados. Já vos falei do papel do investigador, o meu papel e do DPO, e quando esses papéis estão muito bem definidos e cada um sabe com o que é que vai contribuir, o processo colaborativo é muito mais... é colaborativo, o processo é colaborativo e é eficiente e contribui para o conhecimento que se gera institucionalmente, também agiliza processos. É diferente uma pessoa saber que tem um problema relacionado com a partilha de dados e não vai falar com o DPO, vai falar com o DataSteward. Portanto, isso é essencial. Desafios, ligado um 3 bocadinho minutos, àquilo... João, para os desafios, pode ser? Peço desculpa, quanto? 3 minutos. Pode ser, vou acelerar. Portanto, alguns desafios. Tem a ver um bocadinho com esta mudança cultural que eu acho que é muito importante e que leva a passar da gestão de dados como uma conformidade a mandatos nacionais ou europeus a um verdadeiro compromisso e a uma motivação do lado da instituição e do lado dos investigadores. Portanto, eu há bocado falei de cenouras, mas é muito difícil reconhecer e valorizar o trabalho de quem aplica boas práticas e está aqui um desafio muito, muito, muito pertinente que temos que endereçar. De forma, sobretudo, a mostrar que aos investigadores quais são os ganhos imediatos e tangíveis que eles podem adquirir se adotarem boas práticas. A avaliação científica está muito ainda presa, eles só olham muito para as publicações e do lado dos dados ainda é difícil mostrar como é que eles podem obter esse crédito. E
E depois também a incorporação dos princípios FAIR em práticas concretas e integradas no ciclo de vida dos dados. Aqui refiro-me em particular à nossa incapacidade, numa instituição de grandes dimensões, conseguirmos assegurar apoio no dia a dia. Isso não é possível escalar. E, portanto, ainda há, de certa forma, um afastamento entre aquilo que é o trabalho de curadoria e de data stewardship e aquilo que é o dia a dia dos investigadores. Mas, mais uma vez, isto liga muito à formação e à própria necessidade de gerar awareness nos investigadores para aquilo que eles devem fazer no dia a dia para melhorar as suas práticas. Para terminar, deixava um bocadinho esta imagem como reflexão sobre a importância da partilha de dados. Eu vejo isto muito como cada dataset é uma gotinha, não é? Num oceano enorme. E muitas vezes olhamos para os nossos datasets e achamos que podem não ter grande interesse para os terceiros, para terceiros. Isso acontece. Muitas vezes é normal os investidores falarem comigo, mas isto não interessa a ninguém, ninguém vai ter interesse nos datasets, até quase como um mecanismo de proteção, mas temos que tornar claro que cada dataset e, sobretudo, complementar a uma cultura de partilha de dados vai contribuir para um oceano de dados que vai ter grande impacto societal. Portanto, e disto também resulta, não é só o crédito científico, a valorização através da citação, é toda a colaboração que pode gerar quando estamos a partilhar abertamente os nossos dados. Pronto, eu deixava então aqui esta reflexão final com esta metáfora. Para mim é mesmo relevante e acho que define ou representa bem aquilo que é a minha visão nesta área. Obrigado, João, por ter a disponibilidade para partilhar connosco a tua experiência e o teu percurso. Enquanto eu apresento o Dr. Carlos Pinto, se calhar ele ia partilhando a tela, presumo que tenha uma apresentação para fazer. O Dr. Carlos Pinto tem um doutoramento em Psicologia pela Universidade do Minho, creio que foi nesta instituição que fez todo o seu percurso académico, e também profissional, porque é investigador do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho. Os seus principais interesses de investigação são os processos psicológicos básicos que estão subjacentes ao comportamento adaptativo dos animais, tais como a aprendizagem, a memória ou tomada de decisão. Creio que está certo. E é sobre precisamente as decisões que tem vindo a tomar no domínio da partilha e da reutilização de dados de investigação que o Dr. Carlos Pinto aceitou o convite para estar aqui hoje e partilhar um bocadinho a sua experiência com a restante comunidade. Portanto, muito obrigada mais uma vez e quando quiser. Muito obrigado. Só para confirmar, conseguem ver a minha apresentação? Perfeitamente. Ótimo. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite, por poder partilhar um pouco aquilo que temos estado a fazer. Como o João dizia há pouco, por vezes fazemos muita coisa e sentimos que não há grande retorno do outro lado, e é sempre bom ver gente interessada e que quer nos ouvir, porque vê valor no que vamos fazendo. E portanto, como eu imagino que há aqui gente de muitos backgrounds diferentes, eu achei por bem começar um pouco por explicar um bocadinho o que nós fazemos. A Kátia já tocou um bocadinho nesse tópico, mas acho que seria interessante dar-vos um pouco mais de contexto. Uma nota inicial, vamos falar aqui, neste caso, de uma escala muito menor que o exemplo do João. Ou seja, vou-vos descrever o exemplo de um grupo de investigação e das tarefas ao nível de um grupo de investigação e não aquele. Portanto, acho que é um bom complemento para aquilo que acabaram de ouvir falar antes. E, portanto, o nosso grupo de investigação está integrado no Laboratório de Cognição Humana da Escola de Psicologia da Universidade de Minho. E nós temos interesses em vários processos psicológicos básicos. Ok, o nosso grupo de investigação está focado em investigação fundamental em psicologia e, portanto, estudamos processos que vão desde a percepção à memória, em estratégias de aprendizagem, tomada de decisão, resolução de problemas. E nós não somos muito restritos no que toca ao objeto de estudo. E, portanto, tanto estamos interessados em animais humanos como em animais não humanos. E, portanto, um dos nossos animais de eleição, um dos nossos modelos de eleição tem sido o pombo, mas também temos projetos com outras espécies, incluindo os humanos. Para concretizar um bocadinho o tipo de dados com que nós lidamos, a maior parte do que nós fazemos é observar comportamento. E, portanto, a nossa métrica é a observação comportamental e nós, por vezes, temos tarefas em que
Um animal tem de aprender uma tarefa, por exemplo, em que tem de escolher entre duas opções, tem de dar uma resposta pré-determinada por nós, e, portanto, as nossas métricas podem ser a contagem de respostas, ver o tipo de resposta que o animal deu perante duas opções, por exemplo. Podemos medir o tempo que uma resposta demora a acontecer perante uma opção. O animal pode ser mais rápido ou mais lento a fazê-lo. Podemos também ver a distribuição de respostas ao longo do tempo. Podemos ter um intervalo temporal em que vemos a taxa de resposta e, portanto, de uma maneira muito simplificada, os nossos dados de base são números, ok? Nós contamos coisas, basicamente. E como é que esses números estão organizados? Geralmente, uma experiência é composta dentro de uma sessão. Estas experiências tomam vários dias, várias semanas, vários meses, às vezes. Dentro de um dia de recolha de dados, nós podemos estar a medir diferentes ensaios em que é uma circunstância em que o animal ou o humano pode dar uma resposta, por exemplo, e nós registramos essa resposta. Dentro de uma sessão diária, temos vários destes ensaios. Temos várias destas sessões que compõem os dados do nosso participante e temos vários participantes que compõem a nossa amostra experimental. E, portanto, um ponto que eu vou falar daqui a pouco, um dos desafios que temos tido é quanto é que nós partilhamos dos dados. Só para terem uma ideia, geralmente numa publicação os dados ficam por aqui. Os dados da amostra, os dados de grupo, por vezes os dados individuais de participantes, isto acontece mais com estudos com animais não humanos, com humanos geralmente ficamos pela amostra de grupo, e portanto o resto da informação, mais ensaio a ensaio, resposta a resposta, é mais rara de encontrar nos artigos. São coisas que geralmente ficam para o repositório de dados. E, portanto, dado um pouco este contexto para perceberem um pouco aquilo com que nós lidamos, como é que nós temos implementado a nossa gestão de dados de investigação? Um, uma nota inicial muito importante é que nós mudamos um pouco a nossa perspectiva em relação a qual é o produto final de uma investigação. Uh, o artigo, tal como o João dizia há pouco, isso não é preciso convencer ninguém, não é preciso explicar a ninguém que isso é um produto típico e muito valorizado, mas nós agora acrescentamos um segundo produto da nossa investigação. Eu, quando faço uma experiência, no final, teremos de ter dois produtos. O artigo, idealmente, e também temos necessariamente um conjunto de dados para depositar, para partilhar. E, portanto, nós temos dois resultados finais neste processo. Nesta gestão de, ok, eu tenho de, no final deste processo ter um conjunto de dados para partilhar, nós temos tentado ao longo do tempo encontrar um equilíbrio entre a profundidade e a praticabilidade. O que é que isto quer dizer? Nós, quando fazemos uma experiência, geralmente nós temos dados a mais do que os que precisamos. Por exemplo, eu posso estar interessado em recolher uma tarefa em que eu vejo a escolha que o animal faz, mas o programa de computador também me registra o tempo que a resposta demora a acontecer. Eu posso não estar interessado nessa latência de resposta, por exemplo. Ou podem haver outros dados. E, portanto, há diferentes níveis de profundidade que nós podemos ir. Uh, Damos só os acertos, quando há um erro também damos os erros, por exemplo. E, portanto, quanto mais profundo vamos, mais útil o conjunto de dados poderá ser. Mas mais trabalho dá a prepará-lo. É preciso mais investimento, é preciso pôr mais tempo de parte para fazer, que é tudo feito pelos próprios investigadores, esta gestão e organização dos dados. E, portanto, se nós tentarmos maximizar o grau de profundidade, nós estamos a diminuir a questão de praticabilidade. Ok? Estamos a dificultar a nossa prática de partilhar os dados. Se for algo muito difícil, nós vamos deixá-lo de o fazer. E, portanto, como devem estar a perceber pelo que eu vou explicando, isto tem sido um processo com refinamentos. Ou seja, nós não esperamos ter um processo perfeito para começar a fazer. Decidimos que era importante começar a fazer esta partilha de dados e começamos a fazer o melhor que conseguíamos e queremos nós acreditar, vamos melhorando aos poucos, ok? Vamos refinando o que depositamos, que tipo de dados, depositamos também o software, que software é que depositamos para a recolha dos dados, por exemplo, como depositar, como fazer a descrição dessa informação. Então, este é um processo que vai evoluindo com o tempo. E nesta parte de gestão de dados e destas decisões que vamos tomando, uma parte muito importante também tem sido o apoio que nós temos recebido aqui ao nível da nossa universidade, pela Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas, que nos tem ajudado com questões de metadados, etc. E, portanto, é também um componente importante que vai para além do nosso grupo de investigação. Passando um pouco para algumas lições que temos aprendido durante este processo.
A primeira, ela acaba por complementar um pouco uma lição que vem da escrita de artigos, da preparação de comunicações, que é uma investigação não vive no vazio. Nós temos de conseguir transformar a mensagem de um estudo em algo transmissível e, portanto, temos de fazer este exercício de descentração para tentar chegar a mais pessoas. E a organização que nós temos tido de fazer aos nossos dados para eventualmente partilhá-los é mais um exemplo deste exercício, desta forma de comunicação. Nós temos de tentar por vezes, organizar dados que são muito pessoais, ou seja, às vezes há uma pessoa no nosso grupo que está por dentro daquele assunto e, portanto, há um desafio muito grande. Olha, como é que eu transformo isto em algo inteligível para outros? Ou até para mim, daqui a uns meses, que eu posso estar muito por dentro do assunto agora, mas daqui a uns meses posso andar a tentar fazer sentido do meu trabalho de há uns tempos atrás, porque já não me lembrei que se ele não está bem organizado. E, portanto, uma primeira lição tem a ver com a organização dos dados. Um ponto interessante, no nosso caso em concreto, durante estes exercícios de partilha de dados e organização com vista a tentar que eles sejam o mais úteis possível para uma audiência o maior possível, tem muito a ver com algumas categorizações que fazemos entre ciências, algumas fronteiras que estabelecemos entre ciências. Eh, o, o meu caso em específico, o nosso caso em específico, geralmente a psicologia é categorizada como uma ciência social, uma ciência humana. O nosso trabalho, o nosso tipo de investigação que fazemos, ele cai de maneira clara, do meu ponto de vista, dentro das ciências naturais. Ok? Nós estamos a ver como é que diferentes organismos se comportam, e incluímos os humanos aí nesse grupo também, porque não vemos razões para os excluir. E, portanto, por vezes, se calhar, um colega da biologia ou da etologia tem mais pontos em contacto com o meu trabalho do que um colega que está no meu corredor onde eu estou, numa escola de psicologia. E, portanto, tem sido muito interessante este exercício de como é que nós organizamos a informação, como é que nós categorizamos os dados, como é que os apresentamos. Temos sentido alguma dificuldade, porque estamos talvez numa zona um bocadinho terra de ninguém, em que não caímos num território muito bem definido. Quando chega a algumas opções de metadados, por exemplo, olha, às vezes temos de ir buscar algumas opções da medicina para evocar a espécie que estamos a usar, porque num repositório só de ciências humanas, não há um campo para referir outras espécies, por exemplo, e portanto tem sido também uma reflexão barra lição interessante ao longo deste processo para nós. E finalmente, uma outra lição que foi uma surpresa agradável que nós temos tido ao longo deste processo tem a ver com uma ideia de comunidade. Ou seja, antes de nós começarmos a nos dedicarmos a fazer este tipo de trabalho extra, ou seja, irmos para além de fazer a recolha de dados, publicar o artigo, apresentá-lo em congressos da área, nunca nos tinha ocorrido, que havia uma comunidade de pessoas muito motivadas, muito dedicadas a tentar melhorar práticas científicas. Mesmo pessoas que não fazem investigação estão dedicadas a essas melhorias de práticas. E, portanto, aproveito para fazer aqui um pedido de desculpa a não imaginar que vocês existiam, as pessoas que organizam eventos como este, mas é um erro que nós corrigimos entretanto. E, portanto, tem sido muito agradável para nós também perceber que há esta comunidade de pessoas que nos querem ajudar a fazer melhor o nosso trabalho. E, portanto, tem sido uma lição também muito importante e muito motivadora, para continuarmos a insistir por este caminho. Passando um pouco para os desafios, eu vou dividi-los em dois grandes campos. Uns desafios mais macro e depois alguns mais micro, mais focados talvez no nosso trabalho mais diretamente. O propósito da ciência aberta, ou um dos propósitos, é aumentar a partilha, é promover o intercâmbio. E, portanto, para isto de facto se confirmar, um passo importante, do meu ponto de vista, é o estabelecimento de certas pontes que não estão estabelecidas ou de todo ou da forma mais ótima. E, portanto, uma dessas pontes será entre áreas de investigação afins. Como eu dizia há pouco, se calhar um colega da etologia tem mais em contacto comigo do que um colega da psicologia, mas não há este contacto. Talvez via partilha de dados eu possa chegar mais facilmente aos dados daquele colega e ele aos meus. Porque muitas vezes nós temos interesses semelhantes, tentamos estudar os mesmos fenómenos, muitas vezes damos nomes diferentes à mesma coisa, o que dificulta este contacto, e portanto eu acho que um desafio que fica aqui para as práticas de ciência aberta é tentar implementar estas pontes. Eu acho que é um bom caminho a seguir para haver mais comunicação, e voltamos à ideia de comunidade, e portanto este processo científico torna-se mais eficiente. Outro ponto importante
talvez, não sei quão generável é esta questão, mas ela é muito crítica na minha casa, salvo seja, na psicologia, tem a ver a ponto na investigação mais básica, barra fundamental, com a investigação mais aplicada. E, portanto, são dois tópicos que ciências mais estabelecidas, com mais tempo de vida, a investigação fundamental, passa a redundância, é fundamental para essa ciência. Serve de base para as aplicações que vêm depois. Não faz sentido pensar em aplicações sem ter uma base fundamental sólida. Em psicologia, esta ponte, a meu ver, não está tão forte como poderia estar. Há muito trabalho aplicado que ou contacta pouco ou não contacta de todo com a investigação fundamental. E, portanto, talvez a partilha de dados poderá ser uma forma de nós fortalecermos essa ligação, de facilitar a vida ao colega que quer resolver um problema no mundo real, de vir beber ao trabalho mais fundamental. Talvez a maneira, acesso a mais dados poderá facilitar um pouco esta ponte, mas é um desafio grande e, portanto, deixo aqui. Outro tipo de desafios mais micro, mais a nível de gestão, de mais detalhe, tem a ver com um pouco com o que já falei há pouco sobre este equilíbrio, sobre o que partilhar. Quanto é que nós partilhamos? Quanto mais partilhamos, eventualmente poderá eventualmente beneficiar alguém. Imaginemos que eu acho que não é interessante partilhar um tipo de dados. Eu não adivinho que se calhar daqui a 10 anos alguém está à procura daquele tipo de dados. E, portanto, partilhar mais aumenta os custos e, portanto, nós temos de ser muito realistas aqui. Nós não temos ninguém dedicado a estas tarefas e, portanto, isso é especialmente crítico no nosso exemplo, em que se esta tarefa de partilha de dados, tendo em conta que não há grandes incentivos, não há muitas cenouras, para usar a metáfora do João, para fazer este tipo de trabalho, se ele começar a tirar muito tempo de outras tarefas, onde há cenouras, ou se começar a ser muito custoso, ele vai começar a deixar de ser feito. E, portanto, isto é um equilíbrio difícil, que nos temos debatido. E um desafio adicional que decorre daqui é, se nós não partilhamos tudo, o que é que fazemos com os dados que não partilhamos? É muito fácil eu pegar nos dados brutos de um estudo e colocá-los algures online. Mas sem um documento a explicar o que lá está, se calhar não é muito útil este trabalho. E, portanto, é uma das questões que nós nos temos debatido um pouco, que, olha, esta informação que não é partilhada, o que é que fazemos com ela? Enquanto cá andamos, alguém pode nos pedir, mas se eventualmente já não estamos, presentes para o fazer, será mais difícil de dar resposta a estes pedidos. E, finalmente, para fechar, eh, estes esforços todos de partilha de dados fazem alguma diferença? Eu já tenho visto alguns efeitos são mais hipotéticos, ou seja, com mais partilha de dados poderemos ver, mas alguns já são reais. E, portanto, eu posso descrever alguns dentro do nosso grupo de investigação. Termos práticas mais ou menos standardizadas, porque vamos partilhar dados no futuro, torna o nosso trabalho no dia a dia mais eficiente, porque nós não está cada um a ter de inventar a roda de como é que organiza os dados, especialmente quando são estudos onde é possível fazer análise de dados semelhantes. E, portanto, ao ser este processo mais partilhado, é mais eficiente e, passa a redundância, potencia a partilha. Eu consigo mais facilmente pegar nos dados do meu colega e fazer sentido deles se eles forem úteis para mim. Uh, não tenho de estar dependente do meu colega ter um tempinho para sentar comigo e explicar-me os dados dele. Eu posso perfeitamente pegar nos dados, ou dados que já foram recolhidos e estão no repositório. O repositório também nos beneficia a nós, podemos ir nos servir dele, porque o colega que os recolheu já não está connosco, por exemplo, partiu para outro laboratório. E, portanto, esta partilha de dados e de práticas tem uma grande vantagem, que se calhar é a maior vantagem dentro de um grupo, é que potencia a partilha de ideias. Se eu estou mais por dentro do que o meu colega está a fazer, e se aquilo que eu estou a fazer está mais relacionado com o trabalho dele também, nós mais facilmente conseguimos trocar ideias e dar sugestões ao colega para resolver um problema que ele possa ter com os dados dele, porque eu posso trabalhar de forma autónoma. Trabalhar de forma autónoma nos dados do meu colega e, portanto, podemos ter aqui uma base de partilha maior. Isto pode potenciar ideias que não surgiriam se houvessem uma série de barreiras que impedem esta troca de informação. Fora do grupo, ainda ontem eu estava a falar com alguns alunos e estava a lamentar-me um pouco que eu gostava de ter os dados de um artigo que estávamos a conversar, porque nós gostávamos de ver um resultado em concreto que não está apresentado no artigo. E, portanto, uma das grandes vantagens desta partilha de dados tem a ver com o uso secundário dos dados. Um colega que fez uma recolha de dados com o propósito A, ele apresentou os dados por esse ponto de vista,
Mas se eu estou interessado no propósito B e aqueles dados podem ser úteis, eu se não tenho acesso aos dados, estou muito limitado no que posso fazer. Portanto, eu não posso usar aqueles dados. Se os dados estivessem disponíveis, eu poderia fazer uso deles. ahm, que, voltando às cenouras, é uma maneira do meu colega que tem partilhado os dados ter mais uma citação, porque eu usei os dados dele, por exemplo. É uma forma de nós também maximizarmos o impacto de uma investigação, em que ela pode ser útil mais do que uma vez. De certa forma, ao termos acesso aos dados para além dos artigos, para além das palestras, para além dos pósteres num congresso, permite-nos ter um contacto mais profundo com os dados e, portanto, permite-me ter uma análise mais direcionada. Se o meu colega estava interessado na análise de acertos numa tarefa e não nos erros, mas eu estou interessado na análise dos erros, eu posso ir aos dados dele, fazer uma análise para o que me interessa a mim. E, portanto, isso leva-me à minha nota final. Partilhar os dados maximiza o impacto de um estudo. Uh, a ciência é a melhor forma que nós temos de fazer sentido da realidade, mas é uma empreitada que não é eficiente. Não poderia ser, porque se fosse muito direcionada, nós não estávamos a navegar o desconhecido. Ou seja, o facto de nós encontrarmos muitos becos sem saídas faz parte deste processo. Nós estamos a explorar coisas que não conhecemos. Portanto, não é defeito, é feitio. E, portanto, é uma empreitada muito pouco eficiente, mas é a melhor que temos. Práticas de ciência aberta ajuda a equilibrar um bocadinho esta balança. Torna a ciência um bocadinho menos ineficiente, ou se quiser, de um ponto de vista mais positivo, um bocadinho mais eficiente, porque com um estudo ele pode ter impacto mais do que uma vez, porque os dados podem ser usados mais do que uma vez, novas análises podem ser feitas, e, portanto, do meu ponto de vista, sem dúvida alguma que faz diferença, ou pode vir a fazer diferença quando mais dados estiverem partilhados e para nós podemos ter acesso mais direto a eles. Muito obrigado. Carlos, muito Eu partilho. obrigada pela Acabar a sua partilha. perspectiva, que foi muito interessante. Eu sinto agora que fui um bocadinho mais restritiva com o João e que não lhe deixei tanto tempo para falar, mas eu gostava até de voltar ao João, mas perguntava primeiro se alguém tem alguma questão a colocar aos nossos convidados, alguma dúvida, se pretendem obter da parte deles algumas dicas. Eu gostava de obter, João. Temos aqui a perspectiva do Data Steward, não é? Da pessoa que apoia o investigador, em contraponto com o Carlos, que é o investigador que é apoiado. E o Carlos teve a oportunidade de falar da equipa que tem no Minho, que o pode apoiar. A minha pergunta para o João, sobretudo, eu já não me recordo, João, se este serviço de Data Steward que foi implementado no Inesctec começou com o João ou com outra pessoa. E estão aqui 60 e tal pessoas, e eu presumo que boa parte deles são como o João e como eu, não é? Apoio aos investigadores e não investigadores. Dicas, truques para chegarmos mais facilmente aos investigadores e para os consciencializarmos de que isto que nós fazemos aqui é importante. E por outro lado, o Carlos também nos pode dizer como é que descobriu que estes serviços existiam e como é que reconhece valor nestas coisas que nós andamos para aqui a fazer. A Maria Rosa Mendes faz aqui dá aqui um sinal no chat, diz eu investigo, e portanto a minha pergunta era para a Maria Rosa Mendes também, é se utiliza muito estes serviços do Data Stewards ou se depois desta intervenção de hoje está mais sensível para estas questões. Mas, ó João, dicas para nós implementarmos bons serviços com bons apoios e para consciencializarmos os investigadores de que aquilo que estamos aqui a fazer é para benefício deles e da ciência em geral. Boa pergunta. Sim, Eu vou arriscar que a formação, o João falou da formação, não é? sim, eu Que é posso. transversal a todos os alunos de doutoramento. O João é responsável por uma unidade curricular, e, portanto, eu vou admitir que este é um princípio básico, mas esse já o sabemos. Outros, Sim. Antes de mais, eu não senti que tivesse sido prejudicado no tempo e estava mais interessado na comunicação do Carlos que na minha, portanto, sem problema algum. Pronto, e também só um breve comentário, algo que foi dito pelo Carlos, e acho que reforça um bocadinho um ponto que eu não sei se transmiti muito bem, que é o valor do esforço que exigimos ao investigador e do carácter prático. Isso, se calhar, tem a ver se calhar, um bocadinho com a minha resposta.
Portanto, estamos muito focados no FAIR e nas métricas e atingir, eu nem sei se alguma vez será atingir o que é o FAIR, muitas vezes o que é, de facto, sem ser 100% FAIR. Portanto, tem que haver um compromisso, não é, da nossa parte que estamos a prestar um serviço ao investigador. Eu não quero isto, um bocadinho indo diretamente, se calhar, à pergunta da Cátia. Tem a ver muito, surge muito um bocadinho da necessidade do investigador. O investigador, e o caso muito particular, está a escrever o artigo, está a publicar e é confrontado com as políticas de dados. E aí vai à procura de quem é que me pode. Tem sido muito por aí. E depois o que acontece é que, se eu for muito exigente com o investigador, se calhar vou perder uma oportunidade de o envolver, de o motivar para uma próxima. Portanto, uma coisa que posso dizer é, eles quando publicam uma vez, depois começam a surgir. Eu diria que dos datasets que temos publicados nos nossos dados, do nosso lado do repositório, costuma haver dos principais stakeholders ou dos principais investigadores, que depois vão ter estudantes de doutoramento, vão ter estudantes de mestrado, e os dados vão chegando assim após a primeira experiência. Portanto, eu diria que crítico aqui é a primeira experiência, indo mais uma vez ao encontro daquilo que o Carlos disse, é tornar o serviço o mais ágil possível para a percepção do investigador não ser uma de isto vai dar muito trabalho, vai ter aqui um esforço, e depois ninguém vai querer saber dos dados para nada. E o Carlos mencionou uma questão muito interessante que tem a ver com a perspectiva a longo prazo da reutilização. E um caso muito particular meu, eu fui investigador há não muito tempo, que eu disponibilizei os meus dados e não sabia que iam ser úteis. Achava isto é muito particular e não vai ser útil para... Uns anos mais tarde, eu estou a usar esses dados para efeitos pedagógicos em sala de aula. Portanto, há aqui um cenário de reutilização que nem sempre é tido em mente, não é? Utilizarmos os dados que partilhamos há X anos para agora usarmos como pedagogia, para efeitos de pedagogia. Portanto, isso é uma dimensão também interessante. Portanto, como é que isto surge no INESC? Nós conduzimos um projeto em 2015, entre 2015 e 2019, que era o FAIR, dedicado à partilha de dados no contexto da cauda longa da ciência, não é? Dados pequeninos que acabam perdidos nos computadores dos investigadores. E, portanto, nesse espaço temporal, em 2016 foram introduzidos os princípios FAIR, tornou-se claro para quem estava a trabalhar na área, e o INESC implementou o repositório alguns em 2017, 2018. Portanto, isto surge um bocadinho dentro daquilo que era um projeto de investigação relacionado com a gestão de dados, surgiu, criámos as condições para implementar um serviço. Portanto, dentro deste projeto, saíram alguns estudantes de doutoramento, saí eu, saíram colegas mais direcionados para a área da informática, e depois muitos alunos de mestrado e por aí fora, e criou-se aqui uma equipa que agora resulta em conhecimento que eu tenho acumulado ao longo de muitos anos, que me torna fácil operacionalizar isto no dia a dia. Portanto, aí acho que está um bocadinho o desafio. Tem a ver um bocadinho com recursos humanos também está relacionado com isso. Mas eu diria que é um caminho. Portanto, isto não é um serviço de gestão de dados, é parte de um serviço, como eu disse, até dedicado à gestão de informação e ao apoio direto à administração, mas está a ganhar peso. E ganha peso a partir do momento em que eu estou a contribuir para Data Management Plans, estou a contribuir para a publicação de dados e as pessoas voltam. As pessoas voltam. E, portanto, o meu tempo agora é dar resposta a isso. Portanto, acho que é um caminho que se vai fazendo para tornar claro, e isto não é fácil, na percepção do investigador, há alguém na instituição que pode ajudar. Sem prejuízo dessa pessoa na instituição que vai ajudar, também vai aprender com o investigador. Eu acho que é esse caminho que se vai fazendo. E depois cria-se um bocadinho este conhecimento, estas práticas, que depois, quando damos por elas, já estão bem estabelecidas. Portanto, numa instituição que está a começar, eu diria, se não tivermos um repositório institucional, ter uma comunidade prática no Zenodo, implementar as práticas, mais uma vez, de encontrar aquilo que o Carlos disse, não precisam ser exaustivas, nem muito 100% de fé. Pá, vamos fazendo o que é possível, as pessoas começam a estar envolvidas e daí gera-se conhecimento institucional e práticas que vão sendo estabelecidas a longo prazo. Eu não sei, eu acho que podia falar, eu não sei se isto responde, Cátia, desculpa.
Sim, 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 perfeitamente. Aliás, eu creio que na resposta que deste, já deste algumas informações à professora Fernanda Olival, que perguntava, se o Inesctec tem um gestor de dados pago pela própria instituição para toda a unidade e se recebeste alguma informação de base ou se foste autodidata. Acho que já explicaste o teu Pronto, percurso. eu fui bolseiro de doutoramento, e aí foi muitos anos a investigar e a desenvolver competências. Aqui no Inesc eu fui contratado para o serviço e a parte do meu trabalho é gestão de dados. Agora cada vez mais, felizmente, mas eu fui contratado para o serviço. Portanto, eu faço também gestão de informação, bibliometria, tudo isso. Portanto, não foi aqui uma posição, olha, vamos contratar um data steward. Agora, com isto a avançar, com mais requisitos, eu posso dizer que se calhar já lancei uma bolsa de investigação para um estudante que vai fazer um mestrado e que vai-me dar apoio na gestão de informação. Ou seja, a bolsa que eu criei que divulguei para o estudante, aí sim já é direcionada para a gestão de dados. Eu se calhar pegava nesta oportunidade para dizer à Fernanda Olival, presumo que seja a professora Fernanda Olival da Universidade de Évora, e aos restantes colegas que estão, que quer dizer, este ano reúne-se a tempestade perfeita, não é? Com o Exato. consórcio Redata e com todos os centros que estão a ser financiados ao longo deste ano para construir este caminho nas nas instituições de ensino superior, vai ser dada muita formação, vão ser criadas muitas oportunidades para pessoas que dão apoio à investigação poderem tornar-se data stewards e para investigadores que desconheciam estas boas práticas de gestão de dados de investigação tomarem contacto com essas boas práticas e poderem implementar. E, portanto, este ano é o ano de aproveitar isto tudo e, mais uma vez, convido toda a gente a consultar o site do Redata, nomeadamente a área da formação. Mas dava só, assim, a jeito de despedida ao Dr. Carlos Pinto, assim, uma última oportunidade, uma vez que teve a oportunidade de falar do serviço que o apoiava, se isso Uhum. efetivamente corresponde, às necessidades que o investigador sente. Sim. Ou se existe um caminho ainda a fazer. Eu presumo que no Minho não, mas os outros, mas se calhar nas outras instituições sim. E portanto agradecia também a sua Sim, última sim. perspectiva sobre isto. Sim, muito obrigado. Uma nota rápida, aproveitando a questão anterior, e não consigo resistir a fazê-lo. Enquanto psicólogo, estuda vários animais, incluindo humanos. Tudo o que nós podemos fazer, e estava a falar sobre isto um pouco com a Ana Inácio há uns tempos atrás, o que nós podemos fazer para maximizar as pessoas a mudarem-se estas práticas, a informação é muito importante, sem dúvida, mas é limitada para mudar comportamentos. E, portanto, é a base das cenouras, vou continuar com a analogia do João. Ou seja, se não houver incentivos para, se os custos forem muito altos, não acontece também. E, portanto, o Data Steward pode ser muito importante aqui, no sentido em que reduz a carga de trabalho, porque no final de contas nós estamos a falar de um processo que me dá muito trabalho agora e que tem benefícios hipotéticos e para terceiros, por vezes para nós também. E, portanto, esses são fenómenos que estão bastante bem estudados em psicologia e nós não somos muito bons a prever, a ser muito bons a prever e a ajustar-nos para o futuro. Pensem nas mudanças climáticas, acho que é um bom exemplo que demonstra essa nossa falha de funcionamento, se quiserem. E, portanto, é um ponto muito importante aí. Quanto ao serviço de apoio, estou a ver aqui a Paula Moura também, e, portanto, agradeço uma vez mais o apoio que nos vão dando. Perguntou-me há pouco como é que eu encontrei este serviço. Eu acho que a maneira mais justa de o descrever é que eles encontraram-nos a nós. Ou seja, eu não me recordo no início, nós decidimos, nosso grupo, olha, vamos melhorar práticas e, portanto, queremos começar a partilhar dados. Onde? E, portanto, aqui pode ser um exemplo onde as vossas ações de divulgação tiveram impacto, em que nós nos cruzamos com o repositório da Universidade de Minho, e começamos a fazer os depósitos. Um, e, portanto, depois foi iniciativa dos colegas do Serviço de Documentação que nos começaram a contactar e a dar dicas. E, portanto, pegando na última questão que fez, uma das nossas dificuldades, por vezes, tem a ver com os metadados, com o que é que há tantos campos para preencher. E não há um formulário que é específico do nosso trabalho, como explicava há pouco, e portanto isso tem sido um apoio que temos recebido dos colegas. Mas eu de vez em quando ainda me queixo, entre aspas, um bocadinho, olha, não sei muito bem onde encaixar este estudo, porque isto não fica bem na medicina, não fica bem na psicologia, não sei muito bem onde cai, e portanto continua a haver algumas dificuldades que não é problema do apoio, nem problema necessariamente dos repositórios, que tem a ver uma maneira como nós conceptualizamos, organizamos diferentes áreas científicas, mas sem dúvida alguma que este apoio que tem sido muito, tem vindo muito dos colegas, que por vezes contactam por iniciativas, olha, isto aqui
Um exemplo que eu me lembro sempre foi quando me chamaram a atenção que eu tinha os dados em acesso aberto sem qualquer restrição, em que eu não me tinha apercebido disso. E qualquer pessoa podia usar sem ter de fazer atribuição. Era uma coisa que não me tinha ocorrido até me ser chamada a atenção. E, portanto, sublinho muito esse papel ativo dos colegas, e daí aquele sentido de comunidade que eu falava há pouco. Muito obrigado, Carlos. E então é pegando nessas palavras, precisamente do sentido de comunidade, que eu agradeço a vossa participação. Fazem parte desta comunidade, assim como as 60 e muitas pessoas que aqui estiveram hoje. Convido novamente toda a gente a estar presente amanhã para um webinar muito semelhante a este, onde vão ser discutidas outras práticas, boas práticas de gestão de dados de investigação, desta vez com a moderação da minha colega Ana Inácio. Agradecer mais uma vez a toda a gente, desejar um bom almoço. Por último, vou só compartilhar aqui a minha tela para vos dar então a conhecer as nossas redes, o nosso website, onde nos podem acompanhar. Todas as atividades do Redata vão estar concluídas até ao final do ano, portanto, aproveitem a formação e os recursos que estamos a disponibilizar. E mais uma vez, obrigada a todos. Até amanhã. Gostei de vos ver. Adeus e obrigada. Obrigada.